Bom, pessoal, acho que a gente pode ir dando início à nossa oficina de hoje. Primeiramente, quero dar boa noite para todo mundo. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Quero também começar agradecendo a Beatriz pela participação. Em nome do PET, eu também queria dizer que a gente tem o prazer de estar realizando a nossa segunda oficina da quinta semana de saúde mental. E eu sou a Mariana, faço parte do PET Ecologia. E o nosso grupo ele tem a missão de levar atividades e eventos e proporcionar vivências e contatos com a ciência e com a sociedade, unindo os tripés de ensino, pesquisa e extensão. Quero aproveitar esse momento da nossa palestra que vocês estão aqui presentes para agradecer também a Letícia, que vai ser uma das participantes da nossa Semana de Saúde Mental. Ela vai dar a oficina da Jornada do Autocuidado, que vai acontecer na quinta-feira, às 6 horas. A Letícia ela é dona da marca de autocuidado The Fit, que é uma marca que tem a proposta de produzir itens artesanais, veganos e terapêuticos. E ela vai estar apoiando o nosso evento, então eu queria agradecer o apoio da Letícia com a sua marca. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a The Fit, confira no Instagram, que é bem legal, tem vários produtos de autocuidado, vale a pena dar uma olhada, as meninas estão mandando aí no chat, @tefit_autocuidado. Bom, agora sobre a nossa oficina de hoje, só para relembrar que a gente vai ter a duração média de 1 hora, e para você acompanhar as próximas atividades da nossa Semana de Saúde Mental, acompanhe nosso Instagram, que é o @vssaúdemental, e também o do nosso grupo, que é o @pet.ecologia. As meninas também vão estar mandando aí no chat para vocês darem uma olhada no nosso Instagram e acompanharem todas as atividades que a gente vai ter essa semana, que está bem legal. E sobre a atividade de hoje, a gente vai ter a nossa oficina sobre comunicação não violenta. Quem vai dar essa oficina é a Beatriz Freire de Andrade. Queria agradecer a presença dela, estamos muito felizes que você veio contar um pouco aí sobre o seu conhecimento nessa área. A gente está muito animado para saber um pouquinho mais. E é isso, vou passar a palavra agora para a Beatriz. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer falar da minha paixão, que é a CNV, e aí do universo humano, né? Que a gente engloba um pouquinho dentro da CNV. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas eu queria, antes, adiantar que, na verdade, o intuito de hoje é realmente ser uma troca, né? Então, eu sou aqui um canal, vou trazer um pouquinho do que eu sei para vocês, mas comentem, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida no meio da apresentação, abra o microfone, conversem, fiquem à vontade. Quanto mais a gente trocar, mais eu consigo aprender com vocês também, né? Eu montei uma apresentaçãozinha, então eu vou roubar a tela de vocês para poder compartilhar. Pronto. Vocês conseguem ver? Tá dando para ver sim. Legal. Então, vamos lá, né, no nosso workshop de CNV. Mas antes de entrar no workshop, eu queria me apresentar um pouquinho. Então, quem sou eu? Sou a Beatriz, a Bia, a Cara, a Nesalk também. São muitas pessoas dentro de um ser só. E eu já tive algumas passagens aí que me marcaram bastante. Então, eu formei em agronomia, né? Eu sou engenheira agrônoma, mas trabalho com RH hoje, nada a ver. Sou apaixonada por esse universo de desenvolvimento humano. Dentro da faculdade, eu passei pela Exalc Junior Consultoria, aí eu passei pela Enactus, que foi onde eu entendi realmente que eu queria trabalhar com pessoas de forma geral. E aí eu tive de experiência profissional fora da faculdade, trabalhei na Indicação Consultoria, que é uma consultoria de RH aqui em Piracicaba. Trabalhei no PSEG também, fiquei 1 ano e meio lá na equipe de relacionamento com o cliente e depois migrei para o time de desenvolvimento humano. Aí no meio do caminho, eu fiz um curso aí completo de Caminho da Comunicação Autêntica, onde eu compreendi de verdade quais eram as entrelinhas e as entranhas aí do mundo da CNV e da comunicação. E aí eu coloco aqui justamente porque foi o pontapé, né? Então, eu fiz ele em 2018, então já estou há uns anos aí estudando CNV e sou apaixonada, sempre, cada dia aprendo uma coisa nova. E hoje eu estou na Culture Rocks, que é uma startup de RH, que a gente fala que é uma HR Tech, né, que fica em São Paulo.
E eu trabalho com relacionamento com cliente também, então junto os dois mundos, né? Junta o mundo de CS, que eu gosto muito, e o mundo de RH, que eu também gosto muito. Então, essa é a minha trajetória profissional. Mas eu gosto de falar que eu sou muito mais do que isso, né? Então, eu sou muito mais do que tudo isso. Então, eu sou uma pessoa que tenho dois gatinhos, sou apaixonada por eles. Essa pretinha é a Lira, que dá pra ver pela carinha dela que ela é a mais brava. E esse daqui é o Theo. Eu sou apaixonada pela minha família também. Então, aqui a minha mãe, o meu irmão, eles moram em São Paulo, meu pai mora no Guarujá. Então, faz tempo que eu não vejo eles, até por conta da pandemia, né? Tô evitando bastante ir pra lá. Eu gosto muito de acampar. Eu morei em República, morei na Nós Que Sabe. Eu fiz muitos amigos ao longo da graduação, então aqui tá o pessoal da Enactus, que a gente foi pra praia. Adoro ser mãe de plantas, apesar de ser engenheira agrônoma, né? Muitas das minhas plantas morrem, então é uma luta aí diária para mantê-las vivas, mas a gente tenta, porque realmente eu gosto muito, então dou o meu melhor. E todas elas têm nome também, que dizem, né, que fica mais fácil, inclusive, de cuidar. Entrando já, então, né, no nosso tema principal de hoje, CNV. A CNV, ela é uma técnica de comunicação não violenta, se a gente pode dizer assim. Eu prefiro dizer que ela é uma técnica de comunicação que carrega muitos princípios de vida por trás. Então, antes da gente entrar em CNV de verdade, falar um pouquinho do que é a CNV, quais são os passos da CNV, eu vou caminhar, dar uns passinhos para trás para a gente falar de outras coisas antes, né? Então, começando com a comunicação, né? Acho que todos nós, a gente se comunica de diversas formas, desde que a gente é pequenininho. Então, por gestos, por fala, e muitas vezes a gente acha que a gente já tem essa habilidade da comunicação desenvolvida, né? Porque a comunicação, ela é uma habilidade comportamental. Todo mundo consegue se comunicar bem. A gente precisa praticar e desenvolver essa nossa habilidade, né? Mas, justamente, a gente acha que porque a gente sabe falar ou sabe se comunicar de alguma forma, a nossa comunicação ela é perfeita, que as pessoas vão entender a gente de forma clara e que não vai ter ruído na nossa comunicação. E, na verdade, isso é um grande engano, né? Muitas vezes a gente se comunica e a pessoa não consegue compreender o que a gente falou, e aí isso vira uma resistência dentro da gente, a gente acaba virando até um conflito, por conta de ruídos e de falhas aí na comunicação. Ela é uma das habilidades, inclusive, trazendo um pouquinho do mundo organizacional, que ela é uma das mais admiradas aí, né? Então, os profissionais, eles buscam por pessoas que conseguem se comunicar de maneira clara, expressar-se de maneira clara também. Mas aí, eu trago uma reflexão em cima disso, né? Porque quando a gente se comunica, independente do que a gente quer dizer, a gente busca por conexão. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas até naquela frase que a gente fala, né? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente, como vocês estão? A gente genuinamente quer perguntar e quer saber como a outra pessoa tá? Muitas vezes não, mas muitas vezes a gente vai por esse caminho porque a gente sabe que a pessoa ela vai se conectar. Então a pessoa ela responde: "Ah, tudo bem, e você?" E pronto. A abertura para a conversa existiu. E essa frase, o oi, tudo bem, ela não acontece só aqui no Brasil, né? É algo cultural de diversos países que tem esse costume de perguntar como que a outra pessoa tá antes de dizer o que ela quer dizer. E aí eu instintivamente acredito muito que essa frasezinha, ela mostra o quanto a gente busca por conexão através da nossa comunicação. E tudo que a gente fala para alguém, a gente espera que a pessoa escute, a gente espera que tenha essa troca, né? Então, se eu vou pedir conselho para alguém, eu espero que essa pessoa me escute, me entenda e me dê um conselho. A gente busca por conexão o tempo todo. E é muito chato quando a gente está conversando com alguém, por exemplo, e a pessoa tá. Tô desabafando e a pessoa tá mexendo só no celular. E aí a gente fica, nossa, mas eu precisava tanto desabafar e essa pessoa não tá prestando atenção, e tá tudo bem também, porque ela provavelmente tá no momento dela ali. Mas essa busca por conexão, ela existe. E aí eu trago um questionamento, né? Inclusive, se vocês puderem responder no chat, queria muito saber o que vocês pensam, né? O que vocês acham, então, se a gente busca por conexão o tempo inteiro? Em todo momento, em cada coisa que a gente fala. O que será, então, que impede essa conexão? Por que a gente entra tanto em conflitos? Por que existem tantos ruídos na nossa comunicação? O que será que impede de verdade essa conexão humana? Queria muito ler vocês, o que vocês acham.
Medo, preconceitos, falta de vulnerabilidade. Interessante essa. Falha de comunicação, falta de empatia, individualismo, insegurança, falta de entendimento e diálogo. Com certeza. Eu acho que todos esses pontos que vocês levantaram, emoções afloradas, impedem a conexão humana. E aí eu trouxe o que eu acho que talvez juntaria tudo isso, né? Tudo isso que vocês falaram e que eu acredito que seja um dos grandes impeditivos aí da conexão humana. Os julgamentos e os rótulos. Então, eu acho que ficou um pouco clichê, né? A gente falar, não julgue, não podemos julgar. Então, eu quero desconstruir um pouquinho essa questão do julgamento com vocês. A gente julga o tempo inteiro, né? Todas as pessoas. A gente tende a se aproximar das pessoas que a gente julga que são parecidas com a gente, de alguma forma. A gente tende a gostar de pessoas que pensam parecido com a gente, de certa forma. Só que existem certos julgamentos que eles impedem a conexão humana de verdade, impedem uma relação de ser construída, impedem uma comunicação de ser, né, efetiva, eficiente. E eu não estou falando só dos julgamentos que a gente coloca no dia a dia, né, que também são prejudiciais para a conexão. Então, eu não estou falando, essa pessoa é legal, essa pessoa é chata. Estou falando até de julgamentos mais profundos e rótulos mais profundos que a gente dá para as pessoas. Então, não sei se vocês pararam para perceber, mas a gente coloca, por exemplo, o rótulo mãe. Então, mãe é aquela que precisa seguir determinadas ações e procedimentos para ela ser considerada uma boa mãe. Ou, por exemplo, professor, líder. A gente coloca um peso e espera que a pessoa ela age de determinada forma para estar dentro daquela caixinha que a gente colocou ela. Uma boa amiga, por exemplo, uma amiga mesmo. Quais são as atitudes que essa pessoa ela precisa ter para ela ser considerada uma amiga? Então, a gente coloca as pessoas em caixinha, em rótulos profundos, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é isso, na verdade, que é prejudicial, porque a gente deixa de conhecer e deixa de entender de verdade que por trás de cada uma dessas caixinhas existem seres humanos. Existem seres humanos que têm angústias, que têm dores, que têm medos, que têm insegurança. Então, a gente muitas vezes deixa isso de lado e coloca essas pessoas em caixinha diretamente, assim, né? E aí acaba deixando de se conectar com elas por conta desses rótulos que a gente impõe. E aprofundando um pouquinho na questão do julgamento, como eu falei para vocês, a gente julga o tempo inteiro. E por que isso acontece? Porque a gente tem o nosso juízo de valor dentro da gente. Então, ao longo da nossa vida, a gente foi passando por experiências, por momentos e por fases, e a gente foi construindo os nossos valores pessoais, que são valores, que são crenças mesmo, são valores que a gente carrega para todos os lugares que a gente vai. Então, a gente julga o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente está observando, até de uma forma inconsciente, se aquilo que a outra pessoa está falando está dentro do nosso juízo de valor ou não. É o tempo inteiro que a gente faz esse jogo, né? Será que bate com os meus valores? Não bate? Enfim. E esse juízo de valor, ele é natural. Como eu falei, a gente carrega ele para todos os lugares, para onde a gente vai, e é muito bonito, na verdade, a gente ter esses valores tão fortes e esses valores nos guiam, eu acho, para a nossa caminhada aí. O perigo e a desconexão, ela acontece quando esse juízo de valor ele é contaminado. E aí que entra o julgamento moralizador, que é esse juízo de valor contaminado. O que isso significa? É quando eu julgo a outra pessoa, por exemplo, eu entendo que o que aquela pessoa está me falando não vai de acordo com o meu valor, mas instantaneamente ela está errada por conta disso. Então, eu tiro toda a credibilidade, deixo de escutar, deixo de interagir e deixo de me conectar, porque uma coisa que aquela pessoa me falou não bateu com aquilo que eu acredito. E aí, esse julgamento moralizador, que ele é o prejudicial, que é aquele que realmente impede as conexões humanas de acontecerem. Então, o convite, na verdade, é a gente refletir em relação a esses julgamentos. Eu acho que nem eu falei, né? Existe hoje muito estigma de, não julgue, não julgue. Mas, assim, se vocês falarem para mim, Bia, eu não julgo ninguém, eu consegui não julgar ninguém, não julgo mais, eu vou falar para você assim, olha, você merece o prêmio de ser mais evoluído do mundo, né? O ser mais iluminado do mundo, porque realmente a gente julga o tempo inteiro através do nosso juízo de valor. E aí o convite é prestar atenção nesses julgamentos, até que ponto que esses julgamentos colocam as pessoas em caixinhas, e até que ponto que esses julgamentos, eles me impedem de realmente conhecer quem que está por trás desse rótulo que eu coloquei de forma inconsciente nessa pessoa, né? Então, esse é o convite.
E esse julgamento, ele entra com tudo isso que vocês falaram, né? Então, por exemplo, falaram do medo da vulnerabilidade. Por que, que a gente tem medo de ser vulnerável? Porque se outra pessoa está em situação de vulnerabilidade, será que a gente julga ela? Será que a gente coloca ela numa caixinha? Então eu não quero me colocar vulnerável também. Então, acho que vale fazer esse exercício de será que eu estou julgando porque realmente aquilo, né, não condiz comigo e eu não quero gastar energias para poder, porque isso pode acontecer também, tá tudo bem. Eu não quero trocar com essa pessoa porque realmente nada do que ela fala tá fazendo sentido para mim. Tá tudo bem. Ou eu tô deixando de conhecer uma pessoa, às vezes, que eu preciso conviver, e às vezes está no meu ambiente de trabalho, tá na minha turma, enfim, às vezes pessoas até da nossa própria casa, né? E será que eu tô deixando de me conectar com essas pessoas por conta desses rótulos? Esse é o convite, fazer esses exercícios em relação ao julgamento. E aí, a partir disso, eu trago alguns insights de como que a gente consegue proporcionar conexão. São diversos meios, né, para ir desconstruindo esses nossos julgamentos, essas nossas crenças. Mas eu acredito que tenham alguns exercícios que possam ajudar a gente a gerar conexão e ajudar a gente a julgar menos as pessoas. Para não falar não julgar. A famosa empatia. Acho que a empatia ela também ficou hoje um pouco batida, né? Hoje as pessoas elas falam muito mais de empatia do que realmente compreendem de verdade o que significa empatia. Mas eu trago ela como um exemplo de exercício. Então, assim como o não julgamento, a empatia ela é um exercício. Existem pessoas com essa habilidade, que também pode ser considerada uma habilidade mais aflorada, e existem pessoas com essa habilidade menos aflorada. E como é uma habilidade, a gente consegue desenvolver, consegue trabalhar. Então, a empatia, ela consegue ser exercitada. E o que seria a empatia? A gente escuta muito aquela frase a empatia é faça com os outros aquilo que gostaria que fizessem com você, né? Então, eu não gostaria que falassem assim comigo, então eu não vou falar assim com o outro. Mas, na verdade, a empatia não é isso. A empatia é faça com os outros aquilo que eles gostariam que fizessem com eles. E aí a gente já está caminhando um pouquinho mais para o que diz respeito à comunicação não violenta, né? Que é realmente entender o que o outro precisa. Será que o outro precisa da mesma coisa que eu preciso? Né? Então, o exercício da empatia é o exercício de entender realmente qual é a realidade do outro, fazer o exercício de enxergar com os olhos do outro. E isso não significa sentir a dor do outro, como a gente escuta muito. Até porque se a gente sentisse a dor de todo mundo, existe até um TED, depois eu passo para vocês, da Carolina Nalon, que eu adoro ela, que ela fala da empatia em excesso. A empatia é excessiva. Tudo que é em excesso é prejudicial. Então, se a gente sentisse a dor de todas as pessoas, a gente não conseguiria sobreviver. A gente não conseguiria realmente nem acordar e nem dormir, porque tem tanto sofrimento no mundo, tantas coisas acontecendo, que é muito difícil a gente sentir de verdade a dor de todo mundo. A gente mal consegue lidar com as nossas próprias dores. Então, a empatia é o exercício de enxergar com os olhos do outro. Então, essa situação, eu enxergo dessa forma. Como que será que aquela outra pessoa enxerga? É fazer esse exercício de ampliar, entender outras realidades. E a escutativa, né? Eu trouxe esses dois exemplos, que são dois exemplos que podem ser exercitados e ajudam a gente a se conectar mais com as pessoas. Então, o que é a escutativa, né? É realmente concentrar no que a pessoa está falando. Então, se tem alguém que vem falar comigo sobre alguma coisa, é fazer o exercício de, bom, tenho 1000 coisas para fazer, estou atolada de trabalho, mas eu tenho esses minutinhos para escutar o que essa pessoa está me falando, então eu vou escutar de verdade o que essa pessoa está me falando. É tentar estar no estado de presença, é mostrar interesse pelo que a outra pessoa está falando. É estar presente, escutar de verdade, até porque quando a gente, nesse mundo louco que a gente vive, né, muitas mudanças, muita informação, muita coisa que acontece ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade de se colocar no presente. E é uma ótima oportunidade de testar essa presença, é testar a escutativa, que é realmente se colocar presente, se colocar na escuta e compreender de verdade o que a outra pessoa está falando. Parar para escutá-la. Assim como quando a gente vai conversar com alguém e a gente espera que a pessoa escute a gente também, né? Então, é fazer esse exercício da presença. Tem muita coisa passando na minha cabeça, eu estou doida com tanta coisa para fazer, mas eu vou te escutar, estou aqui. Tem que começar por essa para a galera prestar atenção na palestra. Verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Mas aí eu trouxe um vídeo engraçado para vocês sobre... Eu preciso parar de compartilhar e compartilhar a guia. Parei de compartilhar a tela. Que é um vídeo engraçado sobre a escutativa. Para vocês perceberem como a gente faz isso sem perceber.
É do Porta dos Fundos. Veja se dá para escutar, pessoal. Eu vou colocar play, aí eu paro e eu pergunto para vocês, tá? Sem banana. Dá para escutar? Dá pra escutar. Legal. Então vamos lá. Sem banana. Só granola. Boto o açaí. Só um minutinho, Márcia. Só um minutinho. Rapidinho. Cláudio. Querido. Como é que você tá? Tô ótima. E você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia? Como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu criança, né? Meu filho Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. Difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, Não hein? somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Não tá, mas me passa o celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só preciso some. do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. separou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. Cíntia! Ei, Renata, querida! Como é que você tá? Tá correndo atrás, né? É uma loucura esse mundo. Vem cá, adivinha quem eu encontrei hoje? O Cláudio, lindo ele, né? Tá com uma cara ótima. Falou de você, falou das crianças. A gente conversou a tarde todinha, muito gostoso. A gente tá marcando de sair, hein? Vê se aparece, hein, gracinha? Me liga. Beijo! Pois é, pessoal. Ele é um vídeo engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, né? A gente percebe como a gente faz muito isso na nossa vida. A gente responde as pessoas no automático. A gente conversa. Tem um vídeo de um palhaço que ele é psicólogo também, ele é psicanalista, que ele chama Cláudio Tebas. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou mandar aqui no chat. Cláudio Tebas. E ele faz um vídeo. Assim, são vários vídeos, na verdade, que é ele mesmo filmando dentro de um carro, e ele sai pela cidade falando com as pessoas e filmando para mostrar que as pessoas não escutam, né? Então é um vídeo, tipo, da realidade, não é que nem o Porta dos Fundos. E aí ele pega o celular, assim, aí ele passa pela cidade, aí ele passa, assim, entra num condomínio, passa pelo segurança, e ele fala assim, tô indo lá sequestrar aquela velhinha daquela casa. Aí o segurança, não, meu camarada, pode ir, vai lá. Tipo, sem escutar real, assim, o que ele fala. Então, é um vídeo que é engraçado, mas ao mesmo tempo ele me incomoda, porque mostra como a gente realmente não tem esse hábito, ainda mais na correria que a gente vive hoje, a gente não tem o hábito de escutar as pessoas de verdade, né? E aí, até pensando até no contexto de toda a saúde, da Semana da Saúde Mental, como escutar o outro pode fazer a diferença na vida daquela pessoa também. Então, nesse vídeo do Porta dos Fundos, imagina, ele estava passando por uma situação muito difícil. Imagina se ela tivesse realmente parado para escutar ele, né? O quão diferente teria sido todo esse encontro. Vou voltar a compartilhar aqui. Entrando, então, um pouquinho da comunicação não violenta, a gente já falou algumas coisas que são muito utilizadas na CNV. Então, a gente falou bastante da empatia, a gente falou bastante da escutativa, a gente trouxe a questão da conexão, né? E trouxe muito a questão dos julgamentos também. E o meu intuito, inclusive, falando de tudo isso, é deixar um pouquinho mais leve esse universo da comunicação e do sentir, mas, ao mesmo tempo, trazer algumas sugestões aí de exercícios que a gente pode fazer no dia a dia, né? A comunicação não violenta, como eu comentei com vocês no início, ela é uma técnica de comunicação que foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que visa realmente aprimorar relacionamentos, né, de forma geral. Mas, como eu comentei também, eu gosto muito de usar como se fosse uma técnica que carrega princípios de vida que eu acredito e que eu acho que fazem sentido em qualquer tipo de relacionamento.
Então, dentro da minha casa, com a minha mãe, com o meu pai, com o relacionamento com o cliente, então, quando eu lido com clientes e converso com clientes, eu também uso o CNV. Ela é uma técnica aí que eu gosto, né, de usar bastante. E quando a gente pensa em comunicação não violenta, a gente já pensa em, ainda mais para vocês que nunca escutaram falar, né, a gente pensa em uma comunicação, uma comunicação super simpática, eu não tenho que falar assim para tudo, tem que ser fofinho, e na verdade não é nada disso. A comunicação não violenta, ela segue um grande princípio, que é o princípio da autenticidade. É o ser verdadeiro consigo e com o outro, né? Isso é muito diferente do que ser bonzinho e falar sim para tudo, né? Então, a gente vai adentrar um pouquinho mais nela. O Marshall, ele trouxe outros princípios, além desses que eu comentei com você, em relação da CNV, e esses princípios estão no livro dele, recomendo bastante, inclusive, que ele fala que a comunicação não violenta está baseada em consciência, linguagem e comunicação. E consciência é realmente a busca de uma vida com mais compaixão, coragem, colaboração e, como eu comentei com vocês, autenticidade. A linguagem, porque as palavras elas carregam significados e sentidos que são capazes de ferir ou alegrar os outros. Então, o que isso quer dizer? Que a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo experiências com diversas palavras, né? E cada pessoa interpreta essas palavras de uma forma. Então, o que significa empatia de verdade para mim, pode ser que não signifique a mesma coisa para você, apesar da gente ter alinhado um pouquinho hoje do que eu acredito ser empatia. Mas as pessoas, elas têm diferentes interpretações em relação às palavras. E essas palavras, esses significados, dependendo do que elas entendem por trás dessas palavras, podem ferir ou alegrar. A comunicação, que é realmente a simples expressão de um desejo e o ato de ouvir o próximo, que consegue garantir soluções eficazes e saudáveis referente a diversos problemas. Então, ele traz a comunicação como a chave para resolver qualquer conflito, né? E ele fala muito, inclusive, da intenção, né? Não adianta eu usar a CNV para resolver um conflito se a minha intenção não for resolver esse conflito. Então, ele fala muito por isso que ele fala, né? É uma simples expressão de um desejo e o ato de ouvir o próximo que consegue garantir umas soluções eficazes e saudáveis referentes a diversos problemas. E esses pilares e esses princípios, eles são norteados dentro de 4 pilares principais, que é aí que entra a técnica da CNV, porque uma técnica, ela exige alguns passos, né? Então, a gente fala que são os 4 passos da CNV. Muitas vezes, você dominando um desses passos, ou você entendendo de verdade um desses passos e querendo praticar um desses passos, já ajuda em 90% aí dos conflitos, e não digo só conflitos com outras pessoas, mas sobre conflitos internos também. Então, quando a gente fala, né, desses 4 passos, observação, sentimentos, necessidades e pedido, eu vou passar agora com vocês mais detalhadamente por cada um desses passos. E aí, no final, a gente faz um exercício. Então, os 4 pilares. A observação. O que é a observação na CNV? Eu tenho uma situação, vamos supor, vou trazer um pouco de conflitos, tá? Mas como eu comentei, a gente vai fazer um exercício depois sobre conflitos internos, assim. Mas a observação é realmente enxergar a situação como ela de fato aconteceu. Evitando interpretações, evitando julgamentos, descrever realmente os fatos. Então, se eu fosse falar para vocês, como se tivesse uma câmera filmando mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei na minha casa, na verdade, eu estava em casa já, vou mudar um pouquinho, e eu estava cansada, né, do trabalho, enfim, e aí eu acabei deixando a casa toda bagunçada, e aí a minha mãe, ela chegou em casa, ela viu que a casa estava toda bagunçada, ela também trabalhou o dia inteiro, aí ela chegou em casa e falou, nossa, Bia, mas eu não acredito, de novo a casa tá uma zona, como assim? É um absurdo, eu trabalhei o dia inteiro, nossa, começou a brigar comigo, você é muito desorganizada, é um absurdo tudo isso, parará, e brigava. Tá, aí nesse momento, percebam que a minha mãe, ela me julgou, né? Ela já começou a colocar alguns rótulos em mim. Então, porque eu sou bagunceira, porque eu sou desorganizada, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. Começou a jogar vários rótulos em mim. E se ela tivesse usado esse primeiro passo da observação, como que teria sido? É realmente o descrever o que aconteceu. Então, ela chega em casa e fala, Bia, tem 5 camisetas que estão jogadas estão jogadas no chão da sala. Já muda. Ela já consegue descrever melhor o fato, a gente consegue falar um pouquinho melhor na mesma língua.
Então, a observação, ela existe, esse passo de descrever os fatos, ela existe para que as duas pessoas, elas consigam se encontrar no meio do caminho, tirando esses julgamentos e rótulos e interpretações de lado. Então, se a minha mãe, ela fala isso para mim, Bia, tem 5 camisetas jogadas no chão da sala, eu consigo ver que tem 5 camisetas jogadas no chão da sala. Eu consigo ver, é um fato. Se tivesse uma câmera fotográfica filmando, ela conseguiria ver. Então, o propósito é realmente o alinhamento na conversa, esse passo da observação, né? Realmente descrever o que aconteceu. E aí, eu quero trazer um exercício para a gente entender um pouquinho mais o que significa essa observação, né? Então, se vocês fossem observar essa imagem, né? Então, falar para mim o que está acontecendo nessa imagem. Aí, se vocês quiserem escrever no chat também, eu vou lendo. O que vocês acham que está acontecendo nessa imagem? Quiserem abrir o microfone? Eles estão também. brigando um com o outro, eu acho. Estão gritando Uma um com o outro. briga, uma discussão. Legal. Conversando bem alto. Legal. Pessoal, se eu fosse falar para vocês o que eu observo nessa imagem, eu falaria para vocês assim: é uma mulher e um homem, um na frente do outro. Eles estão com as mãos levantadas, assim, estão com uma expressão, mas eu não sei se eles são um casal, eu não sei se eles estão conversando alto, conversando baixo, eu não sei se eles estão com raiva. Nesse caso, eu acho, sinceramente, que eu acho que eles só fizeram pose para tirar foto, né? Então, assim, se eu fosse observar, se isso acontecesse na rua, né? Eu vejo duas pessoas assim. Será de fato que eles estão brigando? Será de fato que é um casal? Né? Aí que entra a questão da observação. O que de fato eu tô vendo? E aí, na observação, lógico, se isso está do meu lado, eu consigo ver se eles estão gritando, se eles não estão, se eles estão falando alto, se eles não estão, apesar de alto e baixo também ser interpretação, porque às vezes eles estão falando normal e pra gente é alto. Então, a observação, ela tira esse mundo da interpretação e traz a gente para o que está acontecendo de verdade. E evitar, aí já é um grande passo que evita ruídos na comunicação. E nessa segunda foto, então já trazendo um pouquinho da perspectiva da observação, né? O que vocês enxergam nessa foto? É um homem com uma criança no colo. Isso. Com um garfo na mão, espetando alguma coisa que não dá para ver direito. Perfeito, exatamente. Muitas pessoas nessa foto falam, um pai com uma filha, né? Assim, eu não sei qual é a relação deles. Então, tudo bem que esse exercício é um exercício um pouco extremo, né, da observação, mas o convite é justamente fazer esse exercício de analisar as situações como de fato elas aconteceram. Deixar um pouco as nossas interpretações de lado e as nossas emoções nesse momento de lado também. Para realmente, eu quero resolver esse conflito. O que de fato aconteceu? É difícil, não é fácil. É difícil. E aí, partindo da observação, falando um pouco mais, inclusive, da observação, que eu trouxe um pouco da interpretação, né? Como eu comentei com vocês, então, a grande diferença entre a observação e a interpretação é que a observação é realmente ver os fatos como eles aconteceram. E a interpretação, ela é carregada de diversas experiências que a gente viveu, de diversos sentimentos e emoções ao longo da nossa vida, que a gente foi acumulando e a gente interpreta o mundo com essas nossas vivências. E aí, qual que é o X da questão? Que a interpretação, ela é linda também. Ela não é prejudicial, porque faz com que a gente, na verdade, seja cada um ser único. Mas num momento de conflito, o convite é deixar essas interpretações de lado e fazer o exercício de observar e de dizer realmente o que aconteceu. Então, é no momento do conflito. Quero resolver alguma coisa, quero me comunicar de uma forma mais clara, o que de fato aconteceu. E aí, deixar essas interpretações de lado. Eu vou dar um exemplo para vocês, antes da gente entrar na questão do looping da interpretação, mas é um outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, vamos supor que tem uma esposa, e nesse caso o marido, poderia ser uma esposa também, mas nesse caso é um marido, e esse marido, ele tá em casa, e a esposa, ela é médica, e ele trabalha em casa, e essa esposa, ela tá voltando cada dia mais tarde, assim, ela tá ficando muito tarde, né, no hospital.
E aí, esse marido, ele ligou para ela, ligou uma vez, ela não atendeu, ligou 2 vezes, não atendeu, ligou 3 vezes, não atendeu, ligou várias vezes para ela numa noite e ela não atendeu. E aí, ele já começou a interpretar a situação, né? Não, porque ela não tá me atendendo, ela tá voltando cada dia mais tarde do hospital, ela gosta mais de trabalhar do que de mim, na verdade, é capaz dela estar com outra pessoa, eu acho que não vai dar certo esse casamento, acho que eu vou terminar com ela, vou só esperar ela chegar e eu vou terminar com ela, porque assim não vai dar mais. Pronto. Eu já quis trazer esse exemplo para explicar do loop de interpretação, porque vocês conseguem perceber que a gente faz muito isso na nossa vida, né? A gente pega uma situação que aconteceu e vai criando cenários e cenários e criando interpretações em cima de interpretações na nossa cabeça e acaba chegando a uma conclusão que, na verdade, eu nem realmente entendi o que aconteceu ali logo no início, né? Nem sentei para conversar com a pessoa e não sei o que aconteceu. Então, nesse caso, a esposa, ela tá realmente trabalhando muito, tá fazendo mais plantão e tá precisando ficar no hospital. E aí, bastava, por exemplo, ele sentar com ela, conversar com ela, e ela conversaria com ele, enfim, e as coisas se resolveriam, né? Então, esse looping de interpretação a gente faz muito, muito, o tempo inteiro. A gente interpreta e chega a uma conclusão. E, na verdade, com esse looping de interpretação, quem sofre mais é a gente, né? Que tá com tudo isso dentro da cabeça da gente, interpretando. Então, o convite é tomar cuidado também com esses loops de interpretação e com essas conclusões, sem realmente entender o outro lado, né? Sem realmente sentar e conversar com a outra pessoa. Segundo passo, né? Então, o segundo aí, momento da CNV, a gente falou das observações, agora a gente vai falar dos sentimentos. Os sentimentos, eles são gerados dentro da gente sempre que alguma coisa acontece, então precisa ter algum estímulo para que a gente sinta. E esses sentimentos, eles existem, né? Eles acontecem, podemos dizer assim, porque a gente tem necessidades que são atendidas ou não são atendidas. Então, por exemplo, a minha mãe chegou em casa e ficou brava comigo por conta da minha desorganização. Nesse caso, ela se sentiu irritada, né? O sentimento dela ficou super irritado. E a necessidade dela era organização, talvez, ou talvez ela precisava de descanso, ou talvez ela queria só chegar em casa e estar com tudo de boa para ela dormir, por exemplo. Tem diversas possibilidades aí de necessidades. Mas ela sentiu raiva, ou sentiu todo esse estresse, essa braveza, por conta de uma necessidade dela, que é a necessidade de organização. Então, aqui, na verdade, o convite é para a gente refletir de que todos os sentimentos que são gerados na gente, eles partem a partir de necessidades nossas. E, lógico, muitas vezes a gente não tem as ferramentas necessárias para lidar com esses sentimentos, e por isso que a terapia, ela ajuda muito. Eu não sou psicóloga, não falo muito sobre isso, mas super recomendo, inclusive eu faço terapia, porque é muito difícil esse exercício de entender o que a gente sente, o que a gente precisa. Mas, o que eu quero trazer com isso, né? De que os nossos sentimentos, eles são gerados por conta de necessidades nossas. E muitas vezes a gente tem a mania de culpar o outro por aquilo que a gente sente, né? Então, a minha mãe poderia, por exemplo, eu tô brava porque você deixou a casa bagunçada. Tudo bem, a casa, ela está com as 5 camisetas jogadas no chão, mas você não tá brava porque eu deixei a casa bagunçada. Você tá brava porque você tem essa necessidade de organização. Talvez, se fosse uma outra pessoa entrando na casa que não tivesse essa necessidade, não teria ficado brava comigo. Então, é para trazer um pouquinho dessa responsabilidade nossa sobre os nossos sentimentos. E como eu comentei, muitas vezes a gente não consegue lidar com tudo que a gente sente. E por isso que é muito importante a gente buscar um profissional para ajudar a gente a entender de onde que vem esses sentimentos, quais são as nossas necessidades, e trabalhar a partir disso, né? Então, na verdade, quando a gente fala de sentimentos dentro da CNV, é um convite para entender, considerando uma situação de conflito, né? Dentro dessa situação de conflito, o que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo? O porquê que eu tô sentindo isso? É um exercício muito de autorreflexão, um exercício muito interno, antes de realmente de falar e de expor para outra pessoa. Então, o sentimento, ele entra na CNV a partir disso, né? Então, eu consegui observar a situação, entendi o que aconteceu. Tá, mas o que eu tô sentindo, né? Tirei um pouco, agora a gente fez o exercício oposto. Tirei um pouquinho a observação de lado e parei para olhar para os meus sentimentos. E aí, depois dos sentimentos, vêm as necessidades, que, como eu comentei, tá muito ligado. Todos esses passos, eles estão muito ligados, né?
E o Marshall, ele traz muito essa frase de que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, aí a gente vai cavando ainda mais, né? Esse buraco do ser humano, né? Então, é realmente tudo que a gente faz, a todo momento, a gente tem uma necessidade por trás. E essa necessidade, ela pode ser uma necessidade boa, ela pode ser uma necessidade não tão boa, mas a gente tem a necessidade o tempo todo. Eu trouxe uma listinha de necessidades aqui, depois eu volto para cá para mostrar para vocês. Mas eu trouxe uma listinha de necessidades que a gente vai fazer um exercício também, mas para mostrar como a gente tem diversas necessidades que a gente precisa de muitas coisas ao mesmo tempo, assim, inclusive, né? E aí, qual que é o X da questão? Quando a gente fala de CNV, a gente entende que todas as pessoas, todos os seres humanos do planeta Terra têm as mesmas necessidades universais. A gente tem as mesmas necessidades. A gente precisa de carinho, a gente precisa de comida, que são necessidades mais básicas, né? A gente precisa de um abrigo, também é uma necessidade que deveria ser básica, né, para todos. A gente tem necessidade de compreensão, a gente quer ser compreendido. A gente tem necessidade de amor, a gente quer ser amado. Então, todos nós temos as mesmas necessidades, mas os conflitos, eles acontecem porque essas nossas necessidades, elas oscilam. Então, em certo momento eu preciso de algo, em outro momento eu preciso de outro. E aí, por conta dessa oscilação, quando eu entro em contato com outra pessoa, a necessidade da outra pessoa, ela pode ser diferente da minha necessidade. E aí, com esse conflito de necessidades diferentes e necessidades não atendidas, a gente tem um conflito, né? A gente tem algo a resolver. Porque eu quero alguma coisa, eu preciso de algo, e eu não tô conseguindo resolver, não tô conseguindo suprir essa minha necessidade. E a outra pessoa também precisa de algo, e também não tá conseguindo suprir essa necessidade. Então, qual que é o caminho, né? E aí, assim como os sentimentos, eu acho que os dois, eles andam muito ligados, ele é a questão da necessidade realmente pra gente fazer esse exercício de entender aquilo que a gente precisa. Então, beleza, então eu observei a situação, tá. Entendi um pouco o que eu tô sentindo, mas por que será que eu tô sentindo isso? Eu acho que eu tô sentindo isso porque talvez eu precise de paz. Pode ser paz, né, simplesmente. Então, é entender de fato o que você precisa para você conseguir se resolver, né, com você mesmo também. E aí, o jogo da adivinhação é algo que a gente faz muito, assim como o loop da interpretação, que é esperar que as pessoas adivinhem o que a gente precisa, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tô bravo com o meu irmão e eu quero que o meu irmão tire o lixo, porque eu já tirei o lixo ontem, tô dando um exemplo genérico, tá? Mas eu quero que o meu irmão tire o lixo, pô, como ele não percebeu que eu tirei o lixo todos os dias dessa semana, por que ele não pode tirar o lixo hoje, sabe? E aí eu não comunico isso pra ele e só fico brava, porque eu quero que ele adivinhe que ele precisa tirar o lixo, né? E esse jogo da adivinhação, ele é perigoso, porque às vezes a gente espera que o outro saiba o que a gente tá precisando, isso acontece muito, mas o outro ele não sabe, às vezes o outro tá vivendo na realidade do mundo dele, enfim, e ele realmente não sabe que você tem essa necessidade, né? Então, o jogo da adivinhação ele é muito perigoso nesse sentido, porque a gente na verdade, é um outro mecanismo que a gente faz que só prejudica a gente mesmo, porque a gente fica com isso na cabeça, a gente que fica estressado, às vezes a outra pessoa tá vivendo a vida dela, nem sabe por que a gente tá bravo, mas realmente a gente faz, né? Então, é tomar cuidado com isso, entender que todos nós temos necessidades, fazer esse exercício de entender do que a gente está precisando, e, inclusive, fazer o exercício de entender o que o outro está precisando também. Então, aqui, ó, como eu comentei com vocês, mostrei rapidinho, a gente tem várias necessidades, então, honestidade, integridade, espaço, a gente tem necessidade de realização, a gente tem necessidade de empatia também. Então, a gente fala muito de praticar a empatia com as outras pessoas, mas a gente precisa de empatia também, a gente precisa que a outra pessoa se coloque um pouquinho no nosso lugar. E aí que entra... antes de entrar o pedido, porque eu ia falar do pedido, né? Aí que entra o pedido. Se a gente sabe o que a gente precisa, por que a gente não se comunica? Por que a gente não pede para as outras pessoas aquilo que a gente precisa, né? E aí aqui é interessante que só da gente perceber, aqui isso é comprovado, só da gente perceber o que a gente precisa, parte das nossas necessidades são satisfeitas. Então eu já fiz muito esse exercício mesmo, de, bater uma braveza, assim, uma raiva, o que está acontecendo? Por que eu tô me sentindo assim? O que eu tô precisando? E aí eu paro, respiro, sei lá, me tranco no banheiro, o que eu tô precisando? O que eu tô precisando? Tá, entendi. Então eu só tô precisando de, sei lá, meia horinha comigo, em paz, sem falar com ninguém, só para eu descansar, para depois eu voltar para trabalhar com mais energia, por exemplo,
Tava precisando de paz naquele momento. Só da gente entender o que a gente precisa, parte dessas nossas necessidades são satisfeitas. Por isso que o intuito é realmente a gente investigar o que a gente precisa, o que a gente sente, para a gente se fazer bem também. E a CNV, ela é isso. Ela é uma técnica de comunicação que envolve as duas partes. Envolve quem está praticando a CNV propriamente dita e a outra pessoa também, entendendo as necessidades e os sentimentos da outra pessoa também. E aí, por último, como eu comentei com vocês, o pedido. Então, a gente passou pela observação. Entendi quais são os fatos que realmente aconteceram. Entendi o que eu estou sentindo. Entendi o que eu estou precisando. Fiz esse exercício, entendi mais ou menos o que a outra pessoa está precisando, mas já é um passinho legal. O que falta? É me comunicar, que é aí que entra a questão do pedido. A gente tem medo de pedir as coisas para as pessoas, a gente tem medo de realmente pedir. Por quê? Porque quando a gente faz um pedido para alguém, a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade. Que a outra pessoa ela pode falar, não, eu posso virar para o meu irmão e pedir para ele tirar o lixo, e meu irmão falar, não, Bia, eu não vou tirar o lixo. E aí? O que a gente faz? E aí a gente faz um outro exercício. Nesse caso, faria um outro exercício de CNV. Eu conversaria com ele e falaria, olha, eu tirei o lixo todos os dias dessa semana. Eu tô precisando um pouco, né, de colaboração, de cooperação. Então, eu entendo que você tem muita coisa para fazer. Então, aí eu tentaria conversar com ele e encontrar outras alternativas. Então, se ele não quer tirar o lixo hoje, então o que a gente pode fazer? O que a gente pode combinar? Na segunda, na quarta e na sexta, eu tiro o lixo. Na terça e na quinta, você tira? E a gente vai estabelecendo combinados. Então, esse último passo da CNV, os pedidos, ele, na verdade, é um passo de realmente fazer pedidos específicos. O que a gente precisa que o outro faça? Nesse exemplo, eu precisava que o meu irmão tirasse o lixo. Qual que é o acordo que a gente vai estabelecer, então? E aí, o pedido, o quanto mais específico ele for, melhor para a gente e para outra pessoa. Então, por exemplo, Deco, que é o nome do meu irmão, você pode tirar o lixo amanhã cedo, por favor? Mais específico possível. E é, inclusive, só da gente pensar, quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, a gente pede um refrigerante. A gente não vira e fala, garçom, por favor, eu quero um refrigerante. Não, a gente é muito específico naquilo que a gente quer. Então, eu quero um guaraná com uma rodela de laranja e gelo, por favor. Então, a gente é muito específico, né, com aquilo que a gente precisa. Então, por que não ser com as outras pessoas também? E o pedir não é... A gente tem muito essa barreira com o pedido. Não é se colocar numa situação de vulnerabilidade extrema. Quando a gente acha que a gente está todo, né, bate um medo, assim, a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade, mas o que a gente... Quando isso acontece comigo, qual é o exercício que eu faço? O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Nesse caso, o meu irmão, o de pior que poderia acontecer, ele fala, não vou tirar o lixo. Isso, para mim, seria o fim do mundo. Mas é o pior cenário nesse exemplo. E aí, dentro desse cenário, tudo bem. O pior cenário é ele falar não, tá? Então, com não, eu consigo lidar. Então, eu vou tentar falar com ele e vou tentar fazer esse pedido. E aí, eu dei um exemplo aqui, né? Então, eu te liguei, mas você não atendeu. Eu fiquei muito chateada, porque eu preciso de respeito. Percebam que aqui tá já os passos da CNV, né? Então, eu te liguei, mas você não atendeu. Isso aconteceu. Poderia ter sido mais específico, inclusive, nessa observação. Fiquei muito chateada. O sentimento. Porque eu preciso de respeito. Necessidade. Só que aqui eu não coloquei o pedido. E aí, se eu falo isso pra alguém, sei lá, pro meu irmão mesmo, se eu falo isso pra ele fala assim, Bia, mas eu te respeito. Daí é verdade, você me respeita. E aí, então, o intuito do pedido é deixar mais específico aquilo que você quer dizer, né? Aquilo que você quer que o outro faça. O que significa respeito para você? A gente entra naquelas interpretações das palavras, né? O que significa respeitar? E aí, o pedido, ele pode representar esse respeito. Então, por exemplo, eu te liguei, mas você não atendeu. Eu fiquei muito chateada, porque eu preciso de respeito. Da próxima vez que eu for te buscar, você pode ficar atento ao celular, por favor? Pronto. Eu já mostrei, já fiz um pedido específico, já mostrei uma solução para o fato de eu ter me sentido desrespeitada naquele momento, e a gente conseguiu entrar no acordo. E aí, agora, antes eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se tá muito confuso para vocês, se tem alguma coisa que vocês querem compartilhar antes da gente entrar para o nosso exercício. Tá fazendo sentido? Ah, só queria dizer que você fala muito bem, eu tô adorando. Tá fazendo muito sentido tudo. Ai, obrigada.
Eu tento trazer para questões do dia a dia, sabe? Sim, ajuda Obrigada. bastante a gente a perceber o que acontece na nossa vida mesmo. Sim, que bom. Obrigada. Fico feliz. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, só aquela coisa, interromper, mandar no chat. Vamos partir para o exercício, então, que a gente está com o tempo corrido. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês, então. É um exercício de se voltar para dentro dessa vez, tá? Escrevam uma situação que irritou vocês, né? Qualquer situação, pode ser dessa última semana. Quem que te irritou? O que que essa pessoa fez que te irritou? A gente manda no chat ou fica só pra gente? Não, pode ficar só para vocês. Pega um papel, é para vocês mesmo. Então Beleza. tentem ser o mais honestos possíveis, assim, possível, com vocês mesmos. Dentro dessa situação, se não deu tempo, de terminar de escrever, não tem problema. Depois façam esse exercício com calma, com vocês mesmos, mas se deu tempo, perfeito. Dentro dessa situação que vocês escreveram, tentem descrever em fatos e ações reais. O que, que de verdade aconteceu? Como se tivesse uma câmera filmando. Esse é um complemento da outra. Nessa situação, o que que você sentiu com isso? Então, o que que eu tô sentindo com isso que essa pessoa me falou, com essa situação? Eu vou ler alguns sentimentos para vocês, porque a gente tem um vocabulário muito restrito de sentimentos, até para gerar alguns insights. Então, aborrecido, exausto, estafado, nem sei o que significa, triste, sozinho, desencorajado, desanimado, desesperançoso, receoso, desconfortável, chateado, agitado, frustrado, desconcentrado, surpreso, tenso, com medo, com preocupação, pessimista, cansado, confuso, ansioso, com raiva. E qual que será que era a minha necessidade no momento? E da outra pessoa? O que que a outra pessoa precisava? Eu vou voltar nas necessidades para vocês. Existem muito mais, tá? É que também a gente tem um vocabulário restrito. O que que será que eu precisava nesse momento?
que será que a outra pessoa precisava também? E por último, se eu pudesse fazer um pedido se eu pudesse fazer um pedido baseado no que eu preciso, né? Qual que seria esse pedido? Então, pensem num pedido mais específico possível que vocês fariam para essa pessoa. Eu vou seguir, que a gente está com um tempo corrido, mas façam esse exercício, pessoal. Até porque eu já fiz esse exercício, inclusive quando eu fiz o curso, que era um exercício parecido, mas eram. Às vezes a gente tem algumas dualidades dentro da gente, né? Então, um lado meu, por exemplo, que é, sei lá, morar na praia, eu tenho muito esse sonho, mas o outro lado meu, eu gosto muito de Piracicaba, mais perto da minha família, enfim. E aí vocês conseguem fazer esses exercícios com vocês mesmos, como se fossem duas necessidades diferentes, conseguindo compreender esses lados que existem dentro da gente. E fica colocando no papel, escrevendo, fica tudo mais claro. A gente ganha consciência em relação àquilo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente precisa. Então eu faço muito, deixo muito de recomendação vocês pegarem um dia da semana, uma meia horinha, e fazer esse exercício de escrever aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês sentirem, quando vocês estiverem passando por alguma situação decisória na vida de vocês, é um exercício que ajuda. E por fim, eu trouxe esse resuminho, né, em relação à observação, sentimentos, necessidades e pedido, que são os quatro passos da CNV. Então, observar as situações sem qualquer interferência de julgamento, considerar o que sentimos em relação aos ocorridos, identificar primeiro as necessidades antes de criar estratégias e assumir suas respectivas responsabilidades. E ao invés de ordenar no final, é preciso criar pedidos, estabelecer acordos. E aí eu trouxe, para a gente fechar, uma frase do Marshall que exemplifica como a transmissão da mensagem e o recebimento de cada palavra, quando a gente se comunica, feitas de uma maneira beneficente, ou seja, com uma intenção boa, tendem a proporcionar um espaço que propicia a saúde mental. E a frase dele é essa, né? Que os comportamentos violentos, eles são aprendidos através de ambientes e culturas que estimulam a agressividade, a competitividade e a dominação. Ou seja, não são atitudes inerentes à natureza humana. No momento em que se encoraja contextos de acolhimento, no momento que a gente traz a questão do acolhimento, né, à tona, e cooperatividade, os indivíduos tendem a agir de maneira mais generosa. Então, muitas das violências que a gente vê por aí, que a gente interpreta como violência, na verdade, vem de um lugar de estímulos que essa pessoa passou, de agressividade, competitividade e dominação, ou a gente mesmo, né? Mas não é da nossa natureza. Então, qualquer pessoa consegue mudar a forma de se comunicar se quiser, e também ser esse ponto e esse portal de acolhimento para outras pessoas também, que precisam, né, às vezes, de um colo. E aí, por fim, a frase que eu carrego sempre comigo em todos os lugares que eu vou, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, do Jung, que eu amo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhei um pouquinho do universo da CNV que eu gosto tanto. Foi muito boa essa apresentação, Beatriz, de verdade. Eu achei muito interessante. Acho que todo mundo conseguiu aplicar muito bem, assim, nas situações. A forma que você foi muito clara. Então, eu queria aproveitar esses últimos finais só para agradecer a sua participação, agradecer que você aceitou estar compartilhando tudo isso com a gente. Também quero agradecer a presença de todo mundo que veio aqui. Espero que vocês continuem apoiando e comparecendo nos nossos eventos. Está sendo a saúde mental, que a gente ainda vai ter mais atividades até sexta-feira.
A gente mandou aqui no chat um formulário que eu também queria que vocês preencherem, que é um formulário de feedback para a gente ter uma noção assim, do que vocês acharam, para a gente poder estar melhorando. Então, sintam-se à vontade, se vocês puderem estar preenchendo, vai ajudar bastante a gente. E também, se vocês puderem estar acompanhando as nossas redes sociais também, o Instagram do Pet Ecologia e também o Instagram do evento da Semana de Saúde Mental. Então é isso, gente. Eu queria agradecer de verdade mais uma vez todo mundo que ajudou a organizar, a Beatriz que veio aqui compartilhar tudo isso com a gente, que foi muito legal mesmo, e todo mundo que compareceu. Então, obrigada, gente. E é isso.